Olá pessoal, eu sou o João Pedro, estudante de Matemática Aplicada e Computação Científica no CMC da USP. E agora eu vou apresentar um trabalho prático que o meu grupo fez sobre e- energia sustentável, que a gente teve como objetivo comparar e entender a relação entre o crescimento econômico e emissões de carbono em alguns países. O Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Tailândia e Itália. A gente pegou os dados no Kaggle, no dataset Global Data on Sustainable Energy. Para dar um contexto, as mudanças climáticas representam um dos maiores desafios do século XXI, com as emissões de dióxido de carbono sendo um dos principais contribuintes para o efeito estufa. Tradicionalmente, o crescimento econômico, medido pelo PIB, tem sido associado a um aumento de gás carbônico, de dióxido de carbono, devido à dependência de combustíveis fósseis e processos industriais intensivos em carbono. No entanto, o debate contemporâneo busca entender se é possível desacoplar o crescimento econômico do aumento das emissões, buscando um desenvolvimento mais sustentável. Esse projeto tem como objetivo investigar a relação entre o PIB e a emissão de CO2 nos países, nesse grupo de países diversificado. Através de análises estatísticas, a gente vai buscar verificar se existe uma correlação significativa entre essas duas variáveis e, mais especificamente, se é possível observar padrões que sugiram um crescimento econômico menos prejudicial ao meio ambiente, mesmo em economias com perfis distintos. Aí o intuito do trabalho é responder as perguntas. Se existe uma correlação linear entre o crescimento do PIB e as emissões de CO2, como essa relação se manifesta em cada país e se os dados sugerem a possibilidade de crescimento econômico com menor impacto ambiental. A gente utilizou esse dataset, Global Data on Sustainable Energy, que a gente pegou na plataforma Kaggle. Esse dataset contém informações relacionadas à energia sustentável e indicadores econômicos de vários países ao longo do tempo. Desse dataset, a gente pegou as variáveis entity, que é o nome do país, que é a qualitativa, year, que é a quantidade, que é o ano de observação, que vai ser uma quantitativa discreta, GDP Growth, que é a taxa anual de crescimento do PIB, que é uma quantitativa contínua, e o Value CO2 Emissions by Country, que é a emissão de CO2 por país, que também é uma quantitativa contínua. O nosso trabalho tinha como objetivo ter duas variáveis quantitativas e uma qualitativa, e isso foi atendido, com o GDP Growth, Value CO2 Emission e Entity. As amostras são razoavelmente balanceadas, porque desses 5 países a gente vai garantir um número gerenciável de observações por grupo, no caso 100, são 5 países, 20 anos, 100 de PIB, 100 de CO2. E são dados com relevância social, científica e econômica, porque as variáveis escolhidas têm alta relevância no contexto de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. Olá, pessoal. Eu sou a Júlia e vou falar sobre análise exploratória de dados. A gente começou filtrando os dados e ajustando as medidas da emissão de CO2, que estavam em quilotoneladas, e a gente transformou esses valores em porcentagem para poder comparar com o crescimento do PIB. Para iniciar a análise exploratória, a gente fez um resumo com algumas das principais estatísticas descritivas, e olhando, a gente pode ver que as médias da Itália elas são um pouco diferentes das médias dos outros países e também que as emissões de CO2 mostram um desvio padrão muito maior em relação ao do PIB. Então, elas têm uma variabilidade maior dos dados. Para visualizar a evolução do PIB e das emissões ao longo do tempo, a gente fez o gráfico de séries temporais. E, em geral, olhando para cada país, tanto o PIB quanto as emissões, eles parecem se mover na mesma direção, mesmo que em proporções diferentes. Os box plots das emissões, eles são visivelmente mais amplos em comparação com o box plot do PIB, mostrando que as emissões elas têm uma variabilidade anual maior.
E nos dois casos, quando a gente olha para a posição das caixas, a gente espera que as médias entre os países não possam ser consideradas iguais. O próximo gráfico, ele ajuda a visualizar a relação entre os crescimentos em cada ano. Então, como os pontos amarelos tendem a estar mais para cima e os pontos mais escuros tendem a estar mais para baixo, isso pode ser uma indicação de que há uma relação entre esses crescimentos. Juntando esses dados de crescimento, a gente fez um gráfico de dispersão. Como essa linha vermelha é a linha de regressão, ela está sugerindo que, à medida que o PIB cresce, as emissões de CO2 também tendem a crescer. E para quantificar essa relação, a gente calculou o coeficiente de correlação de Pearson, que em todos os casos ele mostra uma correlação positiva, e em geral ela é uma correlação moderada. Olá a todos, eu sou Bruno Gonçalves e eu vou falar sobre os testes que foram realizados no nosso trabalho. Primeiramente, para verificar se as nossas variáveis seguiam uma distribuição normal, nós usamos o teste Shapiro-Wilk, que é adequado para amostras menores que 5.000. Calculando o teste, os nossos p-valores de ambas as variáveis resultaram em valores maiores que o nosso nível de significância, que é de 5%. Logo, nós não rejeitamos a hipótese nula e os dados são, sim, normalmente distribuídos. Com a normalidade definida, nós definimos um teste Q² para verificar a relação entre o crescimento do PIB e a emissão de CO2. O teste foi feito da seguinte forma: nós categorizamos cada registro de observação com valores válidos em decrescimento ou crescimento, montamos a tabela de contingência 2x2 e, por fim, aplicamos o teste para verificar se há associação estatisticamente significativa entre as variáveis, ou seja, nossa hipótese nula diz que as variáveis são independentes, enquanto a hipótese alternativa diz que elas são dependentes. Com os resultados obtidos, podemos interpretar que existe evidência de que o crescimento ou decrescimento do PIB está associado ao padrão de crescimento das emissões de CO2, ou seja, eles não são independentes. Há mais países com PIB em decrescimento e CO2 em decrescimento do que o esperado, já que são 11 observados e 4,72 esperados. Há menos países com PIB em decrescimento e CO2 em crescimento do que o esperado, 3 observados e 9,28 esperados. Há menos países com PIB em crescimento e CO2 em decrescimento do que o esperado, já que são 21 observados contra 27,28 esperados. E há mais países com PIB em crescimento e CO2 em crescimento do que o esperado, já que são 60 observados e 53,72 esperados. Ou seja, podemos concluir que há uma relação direta. Quando o PIB cresce, as emissões tendem a crescer, e quando o PIB decresce, as emissões tendem a cair. Nosso p-valor resultante para este teste foi significativamente menor que o nível de significância de 5%. Por isso, nós rejeitamos a hipótese nula de independência entre o crescimento do PIB e a variação nas emissões de CO2. Depois de fazer o teste Q², nós fizemos a análise de variância ANOVA para verificar a relação do crescimento do PIB nos países. A nossa hipótese nula diz que a média do crescimento do PIB é igual para todos os países, enquanto a hipótese alternativa diz que ao menos um país apresenta PIB médio diferente. Como o p-valor resultante para esse teste, que é 0,0054, foi menor que o nível de significância de 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, os dados fornecem evidência estatística de que pelo menos um dos 5 países apresenta uma média de crescimento de PIB diferente dos demais, no período de 2000 a 2020. É importante observar que o teste da ANOVA apenas indica que existe diferença entre os grupos, mas não informa quais países diferem entre si. Olá todo mundo, eu sou Matheus Araújo Pinheiro e hoje eu vou falar um pouco sobre a conclusão que a gente pode tirar sobre esse trabalho, sobre a relação entre o crescimento do PIB e a emissão de CO2 de alguns países que a gente selecionou, que já foram falados anteriormente. Então, sobre essa análise, o que a gente descobriu? É que o PIB e o CO2 têm uma relação geral positiva. A nossa análise mostrou que existe uma associação positiva e moderada entre o crescimento do PIB e as emissões de CO2. Basicamente, quando a economia cresce, as emissões tendem a seguir o mesmo caminho. Ou seja, a correlação geral foi de 0,61, o que confirma essa tendência. Mas atenção, essa relação não é igual em todo lugar. No Brasil e na Tailândia e na Itália tem uma correlação forte, acima de 7, 0,7. Significa que o crescimento econômico dele está bem ligado
aumento de CO2. Já na África do Sul e na Arábia Saudita, essa ligação é mais fraca, abaixo de 0,4, indicando que outros fatores também afetam. Os principais testes que a gente fez para a gente ter essa relevância estatística foi o teste quadrado e a ANOVA. O teste quadrado mostrou que o crescimento do PIB e o aumento das emissões de CO2 não acontecem por acaso, e que estão estatisticamente conectados. Já a ANOVA mostrou que o crescimento do PIB varia significativamente entre os países, reforçando que cada nação tem sua própria dinâmica econômica. Então, qual que é a nossa conclusão? A grande conclusão aqui é que sim, o crescimento econômico geralmente vem junto com mais emissões de CO2. No entanto, essa regra não é rígida e muda bastante de país para país. Isso significa que para conciliar o desenvolvimento, sustentabilidade, precisamos de soluções específicas para cada nação, considerando suas peculiaridades. Ou seja, não existe uma receita única. Muito obrigado.